Ele viu algo que não era para ver. Foi um engano. Naquele dia, algo aconteceu dentro da minha própria casa. Algo que começou com um simples engano. Um momento tão pequeno, tão rápido, mas que mudou completamente a forma como eu via a mim mesma, meu casamento. E aquele rapaz que chegou aqui apenas para passar 2 dias. Lembro perfeitamente do instante em que percebi o olhar dele. E naquele momento, eu senti algo estranho dentro de mim, algo que não deveria existir. Quando escrevi essas lembranças pela primeira vez no meu caderno, percebi que aquela história não começou no quarto. Começou muito antes, no silêncio de um olhar. Mas naquela semana, meu marido ligou dizendo que o sobrinho dele viria resolver algo na cidade. O plano era simples. Ele ficaria em um hotel por 2 dias. Só que Jorge insistiu para que ele ficasse na nossa casa. E eu, mesmo sentindo que talvez aquilo não fosse uma boa ideia, acabei permitindo. Naquele momento eu não imaginava que aquela decisão mudaria tudo. Não saia do vídeo agora, porque o final dessa história é algo que ninguém esperaria. Oi, meu nome é Cecília, tenho 32 anos. Sou casada com Jorge, um homem bom, trabalhador, dono de uma farmácia conhecida aqui na cidade. Ele tem 55 anos e passa boa parte do tempo viajando a trabalho. Nossa vida sempre foi tranquila, silenciosa até demais. Como se tudo estivesse organizado em caixas previsíveis. Eu já tinha me acostumado com essa rotina. Foi numa tarde de quinta-feira que Paulo chegou. O sobrinho do meu marido tinha vindo de uma cidade pequena, do interior, para resolver algo aqui que lá simplesmente não existia. Ele tinha 24 anos. Jovem, educado e incrivelmente tímido. Lembro dele parado na porta com uma mochila nas costas e um olhar meio perdido, como quem não sabia exatamente onde colocar as mãos. Quando abri a porta, ele sorriu sem jeito e disse apenas: Oi, dona Cecília. Desculpa incomodar. Aquilo me fez rir por dentro. Não havia incômodo nenhum, mas havia uma certa estranheza. Afinal, não era comum ter alguém tão jovem hospedado na casa, ainda mais com meu marido viajando. Nos primeiros minutos ele falava pouco. Sentou no sofá com as mãos juntas, olhando mais para o chão do que para mim. Eu percebi que o silêncio dele não era arrogância. Era apenas timidez. Então comecei a conversar, perguntar da viagem, da cidade dele, das coisas simples que ajudam alguém a se sentir em casa. Aos poucos ele foi se soltando. O jeito tímido começou a dar espaço para um sorriso leve, e foi nesse momento que aconteceu algo estranho. Algo que eu percebi, mas fingi não perceber. Nossos olhares se encontraram por um segundo a mais do que o normal. Foi rápido, mas intenso. Eu desviei o olhar primeiro. Não porque houvesse algo errado naquele instante, mas porque dentro de mim surgiu um pensamento que eu preferi ignorar. Naquela noite, enquanto lavava a louça na cozinha, lembro de ter parado por um momento olhando para a água da pia e pensando: às vezes, pequenas coisas começam de formas tão silenciosas que a gente só entende depois. E eu ainda não sabia que aquele primeiro olhar era apenas o começo. Naquela primeira noite, eu pensei que tudo voltaria ao normal. Cada um no seu quarto, silêncio na casa. E a rotina seguiria tranquila até ele ir embora 2 dias depois. Mas a verdade é que algo já tinha mudado dentro de mim, mesmo que eu ainda não quisesse admitir. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre. Preparei café na cozinha e ouvi passos leves no corredor. Quando me virei, Paulo estava ali parado, ainda meio sonolento, com aquele jeito tímido que parecia não saber muito bem onde olhar. Ele sorriu de leve e disse: Bom dia. E por algum motivo simples, aquilo aqueceu o ambiente. Sentamos na mesa e começamos a conversar. Nada demais.
assuntos comuns, a cidade dele, as coisas que ele veio resolver, histórias do interior que ele contava com um brilho nos olhos. Eu fui percebendo que aquele rapaz quieto do dia anterior estava se soltando aos poucos. E quanto mais ele falava, mais eu percebia algo curioso. Ele tinha um jeito atento de me olhar, como se prestasse atenção em cada detalhe. Houve um momento em que nossas mãos quase se tocaram quando ele pegou a xícara de café. Foi um gesto pequeno, mas eu senti um silêncio estranho tomar conta da cozinha por alguns segundos. Não era desconforto. Era algo difícil de explicar. Aquela sensação de que duas pessoas estavam percebendo algo ao mesmo tempo, mas fingindo que nada estava acontecendo. Passei o resto do dia tentando agir naturalmente. Mostrei a cidade para ele, indiquei alguns lugares onde poderia resolver o que precisava. Conversamos bastante no caminho e percebi que às vezes ele ficava quieto por alguns segundos, como se estivesse pensando demais antes de falar comigo. Mas espera um segundo antes de eu continuar. Se você gosta dessas histórias, cheias de emoção e mistério, deixa seu like e se inscreve no canal Confissões e Desejos. Isso fortalece muito o canal. Agora sim, voltando ao que aconteceu naquela noite. Quando voltamos para casa naquela noite, a atmosfera parecia diferente. Não havia nada dito, nada feito. Mas existia algo no ar. Um tipo de tensão silenciosa que cresce quando duas pessoas começam a perceber uma presença uma da outra de um jeito novo. Mais tarde, enquanto eu organizava algumas coisas na sala, senti o olhar dele novamente. Levantei os olhos. E lá estava Paulo, parado no corredor. Ele desviou o olhar rápido, como se tivesse sido pego em flagrante. Naquele instante, um pensamento passou pela minha mente que eu jamais imaginei ter. Talvez aquele engano, aquele pequeno momento que começou com um simples olhar, estivesse nos levando para um lugar onde nenhum de nós dois pretendia chegar. E naquela noite, algo aconteceu que mudou completamente o rumo daqueles 2 dias. Naquela noite, a casa parecia diferente. O silêncio dos corredores era mais pesado, como se cada passo ecoasse um pouco mais alto do que o normal. Eu tentei me distrair organizando algumas coisas na sala, mas minha mente estava inquieta. Havia algo dentro de mim que não conseguia ignorar. Lembro que sentei no sofá por alguns minutos, olhando para o nada. Quando escrevi sobre isso depois, percebi que aquele era o momento em que uma escolha silenciosa estava acontecendo dentro de mim. Às vezes a gente percebe que está caminhando para algo, e mesmo assim, continua. Foi quando ouvi passos no corredor. Levantei os olhos e vi Paulo parado ali. Ele parecia hesitar, como se estivesse tentando decidir se deveria falar alguma coisa ou simplesmente voltar para o quarto. Ficamos alguns segundos em silêncio, apenas nos olhando. Não havia palavras, mas havia uma pergunta no ar. Você precisa de alguma coisa? Eu perguntei, tentando manter a calma. Ele respondeu que não, mas não foi embora. Aquele silêncio entre nós começou a ficar cada vez mais intenso. O tipo de silêncio que diz mais do que qualquer conversa. Meu coração estava acelerado de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Eu me levantei devagar. Paulo também deu alguns passos. Não houve pressa, não houve impulso brusco. Apenas 2 caminhos se aproximando pouco a pouco. Quando ficamos frente a frente, percebi que aquele rapaz tímido agora me olhava de um jeito diferente, mais seguro, como se finalmente tivesse criado coragem. Foi ali que tudo aconteceu. Sem muitas palavras, nos aproximamos mais. O toque das mãos aconteceu primeiro, hesitante, quase como se estivéssemos testando a realidade daquele momento. Eu sabia que aquilo era um limite que nunca imaginei atravessar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim parecia pedir para sentir aquela emoção.
Subimos para o quarto em silêncio. O ambiente estava iluminado apenas pela luz suave que vinha da janela. Eu lembro de ter parado por um segundo, olhando para ele, tentando entender como uma visita de 2 dias tinha se transformado naquele instante inesperado. Quando ele se aproximou novamente, o clima entre nós já não era mais de dúvida. Era de entrega silenciosa. Os gestos eram cautelosos, como se cada movimento estivesse sendo descoberto pela primeira vez. Havia nervosismo, respirações aceleradas e aquela sensação de que o mundo lá fora tinha desaparecido por alguns minutos. Naquela noite, eu me permiti viver algo que não estava nos planos de ninguém. Não houve promessas, não houve explicações. Apenas duas pessoas presas em um momento intenso que parecia suspenso no tempo. E quando tudo terminou, ficamos em silêncio por alguns minutos, como se cada um estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, a casa voltou a parecer como sempre foi. Paulo saiu cedo para resolver o que precisava na cidade. E eu fiquei ali, sozinha na cozinha, segurando uma xícara de café já fria. Foi nesse momento que escrevi algumas linhas no meu caderno, tentando organizar os pensamentos. Às vezes, a vida não muda com grandes acontecimentos. Ela muda com pequenos enganos, um olhar demorado, um silêncio mal interpretado, uma decisão que parecia pequena naquele instante. E foi assim que eu entendi uma coisa sobre o coração humano. Algumas histórias começam como um erro, mas as marcas que elas deixam permanecem muito depois que o silêncio volta para dentro da casa.